É mais um escândalo no país dos escândalos. Moraes, Mota e Alcolumbre se reuniram para acertar uma lei contra a anistia aos presos do 8 de janeiro. É inacreditável, gente, o que a gente está assistindo acontecer no Brasil. Nós estamos vendo em tempo real ministros do STF, juízes, acertando e combinando leis com o Congresso Nacional, ou seja, interferindo no processo legislativo, violando a separação de poderes, praticando muito mais do que ativismo judicial, praticando atividade político-partidária, algo proibido pela Constituição e pela lei e que configura crime de responsabilidade punido com impeachment. Olha essa manchete aqui e tenta não coringar. Olha aí. Congresso e STF acertam lei para soltar presos do 8 de janeiro e aumentar penas de líderes que tentaram golpe. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estão finalizando uma negociação com quem? Com o Supremo Tribunal Federal, para aprovar uma lei no parlamento que diminua a pena dos condenados do 8 de janeiro. E que, por outro lado, aumente as punições para lideranças e tentativas de golpe de Estado no Brasil. Com isso, os manifestantes que foram presos por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito depois do quebra-quebra do 8 de janeiro poderão ser soltos ou ao menos levados a cumprir prisão no regime semiaberto ou domiciliar. Gente, isso aqui é uma verdadeira farsa. Tá tudo errado. Em primeiro lugar, se isso aqui for verdade, eu não tenho dúvida de que é, você tem um projeto de lei que já nasce inconstitucional por um vício de origem, que é o projeto de lei ter surgido com o dedo dos ministros do Supremo, o que é uma total excrescência. Mas pior do que isso aqui é uma forma de o Supremo manter o controle sobre os casos do 8 de janeiro e nada mudar de forma efetiva. Porque, segundo esse projeto aqui, a análise vai ser feita pelo próprio Supremo caso a caso. Ou seja, se os ministros simplesmente quiserem sentar em cima dos processos e não pautar e não decidir os recursos e os pedidos dos réus, dos acusados, dos condenados, os ministros podem. Não tem nada que os impeça. Eles vão seguir com o controle total dos casos nas suas mãos e também das penas. E deixa eu acrescentar uma coisa. Um ministro que opina sobre um projeto depois está impedido de julgar qualquer questionamento sobre aquele projeto e sobre a sua constitucionalidade, o que é mais uma razão para que os ministros não se metam, para que eles não entrem em matéria legislativa. Mas você acha que os ministros depois vão se declarar impedidos, é? É claro que não. E olha como que eles estão tentando vender isso aqui. Olha aí. A coluna apurou que o projeto deve ser apresentado em maio no Senado por Alcolumbre. Como ele é o presidente da casa, ele conseguirá dar maior peso político à discussão. A ideia é que a iniciativa esvazie a pressão dos bolsonaristas para que o parlamento aprove uma anistia para esses presos, o que poderia beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A evolução da anistia criaria um impasse com o STF que poderia declará-la inconstitucional. Olhe qual que é a preocupação deles. A preocupação deles é jogar o Bolsonaro numa cela, jogar a chave fora e garantir que ele não possa concorrer nas eleições. Tá aí, escancarado. Essa é a razão. Ou seja, gente, não tem ninguém aqui preocupado com a Débora Rodrigues. Ninguém aí preocupado com as famílias como a do Clezão. Nada disso. A única preocupação deles é esvaziar a anistia e não dar uma vitória para o Bolsonaro. É tudo político. É o Supremo fazendo política de forma escancarada, aberta, desavergonhada. E você tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não apenas envolvido, mas sendo efetivamente quem vai apresentar o projeto, quando o certo seria o Alcolumbre mandar abrir imediatamente o processo de impeachment contra esses ministros que estão fazendo política. Porque, de novo, isso é em tese um crime de responsabilidade. Dá uma olhadinha aqui, ó. A coluna apurou que o ministro do STF, Moraes, um dos principais interlocutores dos dois parlamentares, deu aval à medida. Ela já teve também a concordância do presidente da Corte, Barroso, de acordo com os senadores que dialogaram com os juízes. De acordo com o senador, o aval dos magistrados era importante para que a lei da redução, depois aprovada, não fosse barrada pelo Supremo, ou simplesmente ignorada pelos magistrados na medida em que eles não reduzissem a punição de nenhum condenado. Olha, os ministros eles podem opinar sobre políticas legislativas, sobre projetos de lei, se é bom ou se é ruim. Pode ou não pode? Podem, mas não podem entrar no processo legislativo, especialmente com o objetivo de ter ou não ter efeitos concretos sobre um espectro político, sobre o Bolsonaro, sobre o seu entorno.
É aí que entra a política partidária que é errada, que é vedada. Se ele opinar sobre um projeto, depois ele tem que se afastar, não pode julgar nada relacionado àquele projeto, que, como eu adiantei, eu acredito que jamais vai acontecer eles se declararem impedidos. Veja aí o Moraes julgando o caso que ele é vítima. Mas o que está discutindo nesse projeto não é algo abstrato, não é o futuro, não. É o julgamento de casos passados e presentes da Suprema Corte. Os réus são claros, são definidos. Não é uma discussão em tese, em abstrato, mas em casos concretos de pessoas especificadas e feita diretamente pelos juízes dos casos com os legisladores. Isso escapa totalmente do papel de juiz. É o juiz dando um jeitinho de mudar o resultado dos julgamentos em atuação política. E pior, contra o espectro, contra Bolsonaro. Você está vendo aí, a preocupação deles é o Bolsonaro. Aí, como se isso não fosse um absurdo, eles ainda vão até os seus porta-vozes na imprensa dizer que eles querem se afastar de qualquer ideia de que eles, ministros do STF, estão envolvidos em um acordo com o Congresso. Olha aí se não é para deixar a gente com cara de palhaço. Dá uma olhadinha aqui, ó. E eu anotei aqui, queria dividir com vocês a apuração. Acho que qualquer imagem, ideia de que o Supremo possa estar envolvido num acordo, o Supremo quer afastar. Porque publicamente isso é ruim. Como é que explica ministro do Supremo envolvido por negociação política com o Congresso se eles se dizem não políticos? E aí essa fonte estava me explicando que, na visão dele, ele acredita que há maioria para aprovar a anistia na Câmara e o Senado não queria ficar sob pressão, considerando que o ano que vem deve ter a renovação na casa de 2/3 da casa, ou seja, mais senadores à direita. E aí que eles acham ali, isso foi conversado dentro da corte, que isso poderia... por isso que eles estariam tentando esse acordo político. Mas ele desconhecer também qualquer acordo na linha do que o Valdo está falando. Otávio, boa tarde para você. Boa tarde. O Supremo não quer chamar acordo de acordo. Tudo bem, faz parte, a gente até entende. Lógico que não é um acordo formal, mas são conversas, porque a anistia foi barrada, porque seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E essa foi a saída política, como Erval disse, uma saída política que sim envolveu ministro do STF. Não todo mundo numa sala, negociando, como se faz na política, mas com consultas, com conversas com emissários, e o próprio Barroso foi ao jornal O Globo e disse em entrevista que a Câmara tem total liberdade para fazer, que deu um sinal verde ali para a ideia. Há um incômodo com a palavra acordo, tudo bem. Aí, ó. Tem um incômodo com a palavra acordo. Eles querem não chamar de acordo o que é um acordo, como disse o jornalista. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui só está acontecendo porque o STF, o Mota e o Alcolumbre sabem que a direita tem votos suficientes para aprovar o projeto da anistia. É simples assim. Eles estão buscando essa alternativa aí para o STF não ficar humilhado na praça se a anistia for aprovada. Mas se a direita tem os votos, porque a direita teria que retroceder então e aceitar a solução que será dada ainda dando mais poder para o STF e que deixa nas mãos dos próprios ministros culpados pelos abusos a responsabilidade de resolver o problema. Por quê? Por que a direita que tem os votos vai deixar nas mãos desses ministros culpados a responsabilidade, aumentando os seus poderes? Não faz sentido, não vai dar certo, não tem como dar certo. A solução é continuar lutando pela anistia e ponto. Até porque o STF e o Moraes eles provaram que não vão dar um passo atrás agora. Recentemente, basta você ver a condenação da Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. O Fux deu uma oportunidade de ouro para o STF fazer a coisa certa e eles fizeram o quê? A coisa errada. Então é anistia já, sem exceções. Essa tem que ser a nossa pauta. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou aí desse acordo absurdo do STF com o Congresso? Me conta aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nossas análises e vem se tornar um membro do canal apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço.